Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouquinho sobre estrangeirismos. Vamos lá? Então podemos definir estrangeirismo como o processo que introduz palavras vindas de outros idiomas na língua portuguesa. Então, de acordo com o idioma de origem, o estrangeirismo vai receber um nome. Por exemplo, se a palavra vier do inglês, nós temos o anglicismo, do francês, o galicismo, do espanhol, o espanholismo, do italiano e o italianismo, e assim por diante. Então, hoje em dia, né, o inglês é a língua que mais, né, nos empresta palavras. Mas, no início do século passado, o francês era que dava as caras por aqui. Né? Algumas palavras desse idioma o tempo levou do nosso vocabulário, enquanto outras foram tão bem recebidas e foram assimiladas, né, que fica difícil acreditar que não são palavras nossas, né, da língua portuguesa. Vamos a alguns exemplos. Abajur vem do francês, né, abat-jour. Né, balé, do francês balé. Né, batom, do francês batom. Sutiã, soutien. Toilette, né, toilette. Então, foram palavras que ao longo dos anos os falantes começaram a utilizá-las e elas foram incorporadas ao nosso vocabulário. Você deve ter percebido que as palavras que hoje usamos não preservaram suas formas originais, né? E isso se deve ao processo de aportuguesamento vocabular. Outras, no entanto, conservaram a grafia original, deixando claro que são intrusas em nosso léxico, né? Em nosso vocabulário. Então, temos aí, por exemplo, backup, hardware, software, pendrive, check-in, design. Todas essas palavras elas mantêm a forma original, né? Assim como elas vieram do inglês, permanecem no português escritas da mesma maneira. Ou seja, nesse caso, não houve aportuguesamento vocabular. Né? Elas não foram adaptadas ao português. E a gente percebe, né, que a maioria desses termos, né, que a gente falou, eles pertencem ao mesmo campo semântico, ou seja, eles têm ali um significado, né, referente ao universo da informática, né, e ainda não possuem correspondentes à altura na língua portuguesa. Né? Então, palavras como backup, hardware, por exemplo, né, mantemos a grafia original porque ainda não há um correspondente, né, em língua portuguesa à altura, né, que possa equivaler a esse vocábulo. Então, ainda não temos, né, conseguido substituí-lo sem que houvesse perda da significação e expressividade. Então, preferimos ainda, né, que inconscientemente, preservar a matriz. Né? Usamos a palavra no original. Então, se eles serão consagrados em sua forma original, só o tempo e os falantes, né, responsáveis por definir o que fica e o que deve ser descartado, né, dirão. Então, a gente tem que acompanhar os próximos, né, capítulos e os próximos anos para ver se essas palavras, né, vão manter esse não aportuguesamento, né, vamos dizer assim. Então, vale destacar, né, que a maioria das palavras da língua portuguesa tem origem no latim, né, no grego, no árabe, origem espanhola, italiana, francesa, inglesa, né, entre outras. Essas palavras elas vão sendo introduzidas em nossa língua por diversos motivos, né, sejam eles fatores históricos, socioculturais, políticos, seja um modismo, avanços tecnológicos. Né? Então, a história da nossa língua ela é marcada, né, por essa diversidade, né, de palavras, dessa mistura, né, de vocábulos de diversos povos, né, que contribuíram de uma forma ou outra para a formação da nossa língua portuguesa, né, a nossa língua brasileira. As palavras estrangeiras geralmente passam por um processo de aportuguesamento fonológico e gráfico. Né? Então, elas têm a sua escrita, né, adaptada à língua brasileira. Então, quem comanda isso é a Academia Brasileira de Letras, né, que tem um órgão responsável pelo vocabulário ortográfico de língua portuguesa, né, conhecido como VOLPE, que tem a função, né, muito importante, né, para dicionarizar essas palavras e aportuguesá-las. E há muitas discussões, né, acerca dos estrangeirismos. Né? Alguns linguistas chamam esses estrangeirismos, né, de vícios de linguagem, até conhecido como barbarismos, que, segundo alguns, empobrecem, né, e dificultam a comunicação, que é a função primordial da linguagem. Porém, né, linguistas mais
contemporâneos, mais antenados, né, com os estudos atuais, né, percebem, né, que não adianta lutar. A língua é um organismo, né, a língua é viva, a língua a todo momento, né, está se transformando, se inovando. Né? Então, tem essa discussão forte, né, entre os linguistas, né, mas, porém, é uma discussão, né, sem muito valor, né, porque a língua vai continuar mudando, vai continuar se modificando. Né? Então, e você, né, conhece muitas palavras de origem estrangeira que estão presentes no seu cotidiano, né, seja em roupas, em lojas, em produtos, em todos os lugares, em placas, em todos os lugares a gente vê a presença forte, né, das palavras de origem estrangeira, esses empréstimos linguísticos, né, que por uns, né, são vistos com os bons olhos, por outros não, mas é um processo inevitável, né, de expansão e evolução da nossa língua. Né, espero que tenha entendido um pouquinho mais o assunto. Bons estudos, um abraço, até mais. Tchau, tchau.